Bom dia, turma do sétimo ano. Na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre a reforma e a contra-reforma. Nós podemos dizer que a reforma ela foi a maior divisão já verificada no interior do cristianismo, tá? A reforma e o renascimento ocorreram no mesmo tempo e expressam uma grande renovação de ideias e atitudes. Aí aqui eu coloquei para vocês o conceito de reforma protestante e contra-reforma, que foi justamente o processo de reformas religiosas que no início do século XVI, e aí as causas que ocorreram, né, ou seja, que contribuíram para que ocorresse essas reformas religiosas foi justamente o abuso cometido pela Igreja Católica e uma mudança na visão de mundo, que é fruto do pensamento renascentista. Por quê? Porque na Idade Média a Igreja ela era rica e poderosa. Os bispos eles possuíam feudos enormes, o Papa celebrava acordos políticos, interferia na escolha dos reis e era chamada para coroá-los, etc. Mas mesmo assim, nesse período, havia um grande número de pessoas, grupos sociais e líderes políticos e religiosos descontentes com a igreja e com o imenso poder do Papa, tá? Aí aqui, né, nós temos uma imagem, tá, que a gente vai falar sobre ele, sobre a reforma protestante. Na nossa próxima aula a gente vai ver sobre os principais reformadores. E essa imagem, né, representa Martinho Lutero, ele pregando as suas 95 teses, tá? Podemos dizer que a reforma protestante, ela foi apenas uma das inúmeras reformas religiosas que ocorreram na Idade Média e que tinha como base o cunho religioso e principalmente a insatisfação com as atitudes da Igreja Católica e o distanciamento com relação aos princípios primordiais. Pois bem, a gente pode se destacar, né, os motivos que ocorreram essa reforma é justamente a insatisfação da sociedade com a Igreja. Um dos primeiros motivos que a gente pode se dizer é o poder universal do Papa, que muitos reis, tá, passaram a ver o Papa como um obstáculo ao fortalecimento do poder real e estavam, né, indo contra também a saída de dinheiro de seus reinos e principados para Roma, onde era a sede do papado. Esse dinheiro ele saía em razão das taxas e tributos pagos à igreja pelos fiéis. Outro motivo é a corrupção e o despreparo do clero. Lembrando que a palavra clero significa igreja. Essa corrupção está atribuída onde muitos membros da igreja tinham comprado o cargo de bispo ou cardeal. Vários papas chegavam à chefia da igreja por pertencerem a famílias poderosas. Os padres tinham geralmente pouca instrução e nenhum preparo religioso para orientar os infiéis. Outro fator que contribuiu também foi a famosa venda de indulgências e as falsas relíquias, onde os bispos e padres praticavam o comércio de artigos religiosos. Vendiam um objeto qualquer dizendo que era um pedaço de osso, de jumento montado por Jesus e várias outras falsas relíquias. E mais, bispos e padres vendiam também as famosas indulgências, que eram perdão dos pecados. Em troca, recebiam uma doação em dinheiro à igreja, tá? As indulgências, um exemplo. Você cometeu algum pecado, mas se você fizesse uma boa ação pela igreja, você recebia esse certificado, a indulgência, você ficaria livre dos seus pecados.
Contudo, todas essas práticas abusivas, né, dos membros da igreja provocaram uma grande insatisfação entre os cristãos de diferentes condições sociais e assim contribuíram para o surgimento de ideias e movimentos reformadores, tá? Agora, nós vamos pegar o caderno e o nosso livro para a gente poder estar fazendo algumas atividades. A primeira vai ser para vocês formularem 10 perguntinhas e respostas sobre a aula que nós acabamos de apresentar. Depois vocês vão produzir um texto e escrever as razões da reforma, que eu acabei de falar com vocês, seguindo esse roteiro aqui. E depois você vai responder, tá, as seguintes páginas do livro, a 109 e a 111. Tá bom? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.